Eu nasci no dia em que minha mãe disse que queria comer carne de longan para se recuperar. Então eu cavei meus próprios olhos e dei a ela. E disse a ela que meus olhos eram longas. Mas meu pai, ao saber, não apenas não elogiou minha fidelidade, como também me mandou para um hospital psiquiátrico durante a noite. No entanto, eles não sabiam que, na minha cabeça havia um dragão negro mais forte. Sempre que eu abandonasse partes do corpo humano, eu poderia fazer crescer partes correspondentes do dragão negro. Assim, para evoluir para um dragão negro completo, eu quebrei meus membros aos 3 anos, apenas para crescer garras afiadas. Aos 6 anos, acendi gás para queimar meu corpo. Assim, poderia crescer escamas de dragão com defesa incrível. Aos 8 anos, arranquei todos os dentes um por um, para evoluir para dentes de dragão afiados. Aos 10 anos, corri para os trilhos e deixei um trem me atropelar, apenas para fazer crescer chifres de dragão. Aos 13 anos, cortei freneticamente dezenas de pequenos dias. Finalmente obtive o poder do dragão negro. Mas foi no ano em que completei 18. Eu descobri que uma grande quantidade de pseudodeuses de outras dimensões havia chegado. Eles tomaram o corpo de humanos e os substituíram. Queriam exterminar toda a raça humana. Mas eles não sabiam que durante meus anos no hospital psiquiátrico, eu já havia treinado dezenas de pessoas despertas, com poderosas segundas personalidades de doenças mentais. Nesse momento, dentro do hospital psiquiátrico, dezenas de pacientes estavam sentados ao meu lado, assistindo ao noticiário de hoje. Agora é um boletim de emergência. Nos últimos 15 dias, quase 10.000 pessoas foram misteriosamente assassinadas em todo o país. A polícia ainda não encontrou o assassino. Pedimos ao público que evitem sair à noite. Nesse momento, um homem grande e forte disse em voz alta: Chefe, parece que estão aparecendo cada vez mais pseudodeuses. Devemos sair e lidar com eles? Eu sorri maliciosamente. Já faz mais de 6 meses que não experimento o sabor dos pseudodeuses. Esta noite, vamos sair e nos deliciar com uma refeição. Ao ouvir isso, todos mostraram sorrisos de empolgação. O chefe é impressionante. Os seguranças presentes, no entanto, não deram a mínima. Afinal, o mundo dos pacientes psiquiátricos não é algo que eles possam entender. Mas só eu sei. As personalidades que os pacientes psiquiátricos desenvolvem por causa da esquizofrenia são as mais reais e poderosas que existem. E na minha cabeça habita um dragão negro invencível. Outros pacientes psiquiátricos têm uma segunda personalidade poderosa selada. Por isso, quando eu tinha 8 anos, eu os ajudei a despertar completamente suas poderosas segundas personalidades. Esses pacientes psiquiátricos se sentam de pernas cruzadas todos os dias e, através da meditação, fortalecem continuamente suas segundas personalidades. Os médicos e seguranças aqui também estão acostumados com isso. Logo, chegou a madrugada. Dezenas de pacientes psiquiátricos abriram os olhos ao mesmo tempo. Em seguida, a mulher de cabelo curto, Mu Yulin, soltou lentamente 2 palavras. Hipnose. Imediatamente, uma onda espiritual invisível emanou dela. Instantaneamente, varreu todo o hospital psiquiátrico. Neste momento, tanto os seguranças de plantão quanto os médicos, sem exceção, foram hipnotizados em um sono profundo. Neste momento, eu lentamente abri os olhos. O olho direito, que estava cego, lentamente se transformou em uma pupila vermelha extremamente maligna. Em seguida, sorri de forma maliciosa. O momento da caça começou. Então, eu me levantei e desci para o saguão do primeiro andar, com Mu Yulin e Kui Gang à frente. Todos estavam aqui esperando. Eu acenei com a cabeça para cumprimentar todos. Vamos partir. Não saímos pela porta da frente, mas pulamos facilmente por cima do muro de 20 metros. Pouco depois, chegamos a um apartamento nos subúrbios. E então tiramos os trajes de paciente psiquiátrico. Vesti um traje de estilo sombrio. Colocamos uma máscara a cada um. E a aparência da máscara representa nossa segunda personalidade. Minha máscara tem a forma de um dragão negro. A máscara de Mu Yulin tem a forma de um Rakshasa. A máscara de Kigan tem a forma de um tigre negro. As máscaras dos outros 20 também são todas diferentes. Neste momento, Kigan, usando a máscara de tigre negro, se aproximou e disse: Chefe, devemos primeiro dar uma passada no grupo Dongguan? Já se passou mais de meio ano. Nossa arma para matar deuses deve estar pronta. 6 meses atrás, salvamos a vida do líder do grupo Dongguan das mãos do pseudo-deus. E a tecnologia de fabricação da arma para matar deuses veio da herança da minha segunda personalidade, o dragão negro. O principal material de fabricação é o relicário do pseudo-deus. Essa arma para matar deuses não é apenas o ponto fraco do pseudo-deus, mas também pode detectar dentro de um certo alcance o pseudo-deus que possui e toma o corpo de humanos. Neste momento, eu acenei com a cabeça e disse em voz baixa: Agora, o caos já se instaurou.
Vocês todos alcançaram o terceiro estágio de cultivo. Daqui em diante, não precisarão mais voltar para aquele hospital psiquiátrico. Dito isso, eu então conduzi todos a saltar pela janela. Não demorou muito. Mais de 20 figuras aterrissaram no telhado do edifício Dongguan. A secretária do presidente, Zhang Xiaoyun, que esperava aqui há vários dias, ao ver isso, aproximou-se rapidamente, com um rosto cheio de emoção. Respeitável senhor Dragão Negro, você finalmente chegou. Nosso presidente os espera todos os dias. Senhores, por favor. Assim que a secretária Zhang Xiaoyun terminou de falar, virou-se e liderou o caminho. Eu dei uma instrução a todos atrás de mim. Vocês fiquem aqui e aguardem. Kui Gang Yulin desceu comigo. Ao mesmo tempo, no escritório do presidente, um homem bonito e frio, na casa dos 30, de natureza calma, suspirou. Não sei quantos dos anciãos da minha família Lin, quantos dos membros diretos já foram possuídos por esses deuses falsos. Quero descobrir esses malditos deuses falsos. Só podemos contar com aquela existência. Não sei quando ele virá. A família Lin é uma das 6 grandes famílias financeiras do Reino do Dragão, controlando 1/9 da riqueza do Reino do Dragão. Se um falso deus quiser substituir a humanidade, certamente começará com essas 6 grandes famílias. Nesse momento, do lado de fora da porta do escritório, a voz do secretário Zhang soou um pouco agitada. Presidente, o senhor Dragão Negro chegou. Lin Feng se levantou animado da cadeira ao ouvir. O quê? Por favor, deixei-o entrar rapidamente. Sob a liderança do secretário Zhang, eu e meu grupo entramos lentamente. Lin Feng imediatamente se animou ao me ver. Irmão Dragão Negro, você finalmente chegou. Por favor, sente-se. Eu me sentei à frente da mesa de chá. Meu olhar se fixou em Lin Feng. Senhor Lin, o equipamento para matar deuses que pedi para você fabricar, já está pronto? Ao ouvir isso, Lin Feng sorriu e disse. Claro que sim. 23 equipamentos para matar deuses. Nós já completamos a fabricação em segredo há 1 mês. Enquanto falava, ele tirou de uma gaveta da mesa de escritório uma pequena caixa delicada e a colocou na minha frente, abrindo-a. Eu vi 23 anéis diferentes, dispostos silenciosamente. O mais impressionante entre eles era um anel de dragão negro, com padrões de dragão fluindo em sua superfície, parecendo incrivelmente vívido. Lin Feng sorriu orgulhosamente e disse: estão todos aqui, com a tecnologia de fabricação que você, irmão Dragão Negro, me deu. Na verdade, não é difícil fabricar essas armas de assassinato de deuses. O difícil é o relicário do pseudo-deus. O mais crucial é que não há nada que possa substituí-lo. Eu dei uma olhada rápida nos anéis na caixa e acenei levemente com a cabeça. Isso mesmo. Dito isso, peguei o anel de dragão negro e fiz o reconhecimento de sangue. À medida que o anel de dragão negro absorvia meu sangue, uma conexão foi estabelecida entre nós. Uma relação indefinível. Mu Yulin e Kui Gang, ao ver isso, também rapidamente tiraram seus anéis de tigre negro e fizeram o reconhecimento de sangue com o anel de Rakshasa. Reconhecimento do mestre concluído. Eles ficaram surpresos ao descobrir que este anel não só pode se transformar em uma arma, mas também possui um pequeno espaço interno. Neste momento, Lin Feng hesitou e disse: Irmão Dragão Negro, uma pessoa comum pode realmente reconhecer um mestre assim? Ao ouvir isso, respondi calmamente: pode, a menos que você queira morrer. O poder contido na arma que mata deuses não é algo que uma pessoa comum possa suportar. Se você não acredita, pode tentar. Dito isso, eu concentrei minha mente. O anel dragão negro no meu dedo médio imediatamente se transformou em uma lança de sangue afiada e aterrorizante. A aura aterrorizante e feroz se espalhou instantaneamente. Lin Feng respirou fundo e rapidamente se afastou. Com um olhar de espanto, disse: só a aura que ele emanava quase me fez sufocar até a morte. Eu sentia o poder da lança de sangue fluindo para dentro de mim. Acenei com a cabeça, satisfeito. Muito bom. Então, concentrei minha mente novamente. A lança de sangue imediatamente se transformou de volta no anel. Mu Yulin e Kui Gang, ao ver isso, disseram: chefe, você e o Sr. Lin podem conversar primeiro. Nós vamos sair para testar as armas contra deuses que temos em mãos. Eu assenti. Leve essas armas contra deuses. Distribua para os irmãos. Em seguida, Mu Yulin e Kui Gang assentiram. Pegaram a caixa e saíram sem olhar para trás. Neste momento, Lin Feng estava com uma expressão séria. Disse em voz baixa: Irmão Dragão Negro, recentemente, os pseudodeuses têm aparecido com cada vez mais frequência. Não sei quantas pessoas da minha família, Lin, foram possuídas. Você pode me ajudar a encontrar todos os pseudodeuses escondidos na família Lin? Claro. Primeiro, deixe-me ver. Quantos pseudodeuses estão escondidos neste edifício? Terminado. Eu me comuniquei com o anel dragão negro em minha mão, liberando uma onda de energia semelhante a ondas sonoras de morcegos.
que envolveu todo o edifício Dom Juan. Após um momento, eu sorri de maneira divertida. Realmente não esperava. Em apenas 6 meses, já apareceram tantos pseudodeuses. Ao ouvir isso, o coração de Lin Feng apertou. Quanto a, eu disse lentamente, 2 pessoas no quarto 6 do 9º andar, 4 pessoas no quarto 8 do 12º andar, uma pessoa no escritório do diretor no 53º andar. Você reúne todas essas pessoas no terraço. Eu já cuidei deles para você. Lin Feng ouviu as pessoas que eu mencionei. Chegou a impressionantes 28 pessoas. Ele não pôde deixar de respirar fundo. Em seguida, ele ordenou ao secretário Zhang: vá chamar as pessoas que o irmão dragão negro mencionou. Chame todos para o terraço e que fiquem esperando. Não demorou muito. No terraço do edifício Dongguan, um a um, os funcionários que eu mencionei foram sendo chamados aqui. Eles conversavam sem entender o motivo. Que situação é essa? Por que nos chamaram para o terraço tão tarde? Quem sabe? Não sei se é bom ou ruim. Quem são aquelas pessoas? Logo eles perceberam. Na plataforma próxima, havia um grande grupo de pessoas de preto e de máscara. Seus olhares os observavam como se fossem presas. Os pseudodeuses presentes, ao ver isso, extremamente suspeitos se minha identidade foi exposta. Mas eles imediatamente acharam que era impossível. Afinal, até agora, desde que não fossem eles a se exporem, nenhum humano conseguiu descobrir isso. Ao mesmo tempo, Mu Yulin, Kui Gang e outros no alto do palco também estavam se comunicando através de suas segundas personalidades. Tantos pseudodeuses aqui realmente deixaram minha segunda personalidade ansiosa. A carne deles é realmente irresistível. Por que o chefe ainda não chegou? Eu já não consigo conter meu desejo de agir. Neste momento, a arma de matar deuses em forma de anel já estava em suas mãos. Com apenas um pensamento, pode se transformar em uma arma mortal. Nesse momento, a secretária Zhang saiu do elevador e disse: senhores, por favor, aguardem um momento. O presidente já está a caminho, preparando-se para que vocês realizem uma tarefa muito importante. Os pseudodeuses, ao ouvir isso, inexplicavelmente suspiraram aliviados. Entendi. Não demorou muito para que as portas do elevador se abrissem lentamente novamente. Eu, vestindo um manto negro de dragão e uma máscara de dragão negra, saí com Lin Feng de dentro. Quando os pseudodeuses presentes nos viram saindo do elevador, todos mostraram expressões de surpresa. Que situação é essa? O presidente está seguindo outra pessoa? Quem é essa pessoa? Eu não prestei atenção nos olhares hesitantes desses pseudodeuses. Estendi a mão e agarrei o ombro de Lin Feng. Apareci no palco alto como se tivesse me teleportado. Caramba! Este é o super-humano. Lin Feng, que voltou a si. Não sabia como havia chegado aqui. Mesmo ele, que já passou por muitas tempestades, ficou profundamente chocado. Sentiu que a força dos super-humanos era ainda mais incompreensível. Sendo o atual líder da família Lin, ele naturalmente sabia sobre os super-humanos. E a família Lin tem vários super-humanos sob sua tutela. Nesse momento, o diretor do departamento de supervisão, o mais alto entre os pseudodeuses, saiu. Perguntou respeitosamente: presidente, posso perguntar qual é a ordem? Lin Feng olhou para aqueles pseudodeuses com um sorriso enigmático. Eu quero ordenar que vocês morram. Vocês vão executar isso? Ao ouvir essas palavras, os pseudodeuses presentes ficaram todos atordoados. Por um momento, ninguém conseguiu reagir. Então, debaixo da minha máscara feroz, saiu uma voz profunda e rouca. Uma voz extremamente ameaçadora. Senhores pseudodeuses de outra dimensão, não há necessidade de fingir mais aqui. Assim que eu disse isso, todos os pseudodeuses mostraram olhares ferozes. O pseudodeus diretor, à frente, falou com uma aura assassina. Como você percebeu isso? Eu não respondi suas palavras. Apenas falei de forma indiferente. No momento em que terminei de falar, as pessoas atrás de mim sorriram maliciosamente. Está na hora de comer. Então, eles invocaram suas armas de assassinato de deuses. Como flechas disparadas, elas voaram. Maldito! Vocês são super-humanos. O céu tem um caminho que vocês não seguem. Ousância a buscar a morte. Irmãos, matemo-nos. A identidade foi descoberta. Os 28 falsos deuses presentes não mostraram pânico. Enquanto gritavam, suas formas mudaram abruptamente. A cor da pele tornou-se azul prateada. De repente, surgiram atrás deles um par de asas prateadas como as de um anjo. Seus olhos tornaram-se dourados. Com essa postura, eles estavam imbuídos de uma santidade inabalável de dentro para fora. Onde isso se assemelha a seres que gostam de devorar humanos? Na verdade, somos nós que parecemos monstros. A grande batalha está prestes a começar. Os falsos deuses rapidamente puxaram uma espada dourada de seus corpos, como se fossem guerreiros divinos, lutando junto com meus 22 subordinados.
Você é o mais forte aqui, não é? O imponente ereto Qian soltou um grito. Arma de assassinato de deuses. Com a lâmina do tigre de chamas negras em mãos, cortou de repente, criando um aterrorizante brilho de lâmina que se estendia por vários metros. Avançou em direção ao diretor falso com 4 asas, desferindo um golpe poderoso. Esse tipo de poder. Vocês não são super-humanos. Na verdade, é. O falso deus de 4 asas arregalou os olhos. As palavras de terror extremo ainda não haviam sido completadas. E foi cortado ao meio como se fosse tofu pelo golpe de Kuai Gang. E assim acabou. Kuai Gang que matou este falso deus. Olhando para o chão coberto de sangue prateado e os 2 corpos cortados ao meio. Não esperava de forma alguma que o oponente não conseguisse nem bloquear um golpe dele. Droga! Que tipo de ser você é? Definitivamente não é humano, droga. Vocês também querem substituir os humanos. A batalha no telhado não era equilibrada, mas sim um massacre unilateral. Os falsos deuses, antes de morrer, pareciam ter visto o maior terror do mundo. Muito forte. Observando Mu Yulin e os outros massacrando os falsos deuses como se estivessem matando galinhas e macacos. Lin Feng e os secretários estavam com expressões de total choque. Esta batalha terminou muito rápido. Do começo ao fim. Não durou nem 1 minuto. Desde o início até o fim, eu não fiz nada. Vendo que a luta já havia terminado, eu lancei um olhar indiferente para Lin Feng ao meu lado. Senhor Lin, leve sua secretária para baixo. Às 7 horas desta manhã. Não nos separemos aqui. Vamos com você de volta ao seu clã. Tudo bem. 7 horas da manhã. Não nos separemos. Lin Feng respondeu. E então desceu de elevador com a secretária Zhan. Depois que eles saíram, Kui Gang, muito perspicaz, carregou 3 corpos de pseudodeuses ensanguentados e os colocou aos meus pés. Chefia, estes são os 3 pseudodeuses mais fortes. O senhor pode aproveitar com calma. Eu assenti levemente. Coma à vontade. Esses pseudodeuses são apenas o aperitivo da noite. Ao ouvir isso, todos ficaram animados e tiraram as máscaras. Então, suas cabeças mudaram rapidamente, transformando-as em figuras grotescas e malignas. O rosto com uma boca em forma de bacia de sangue. Se uma pessoa comum visse essa cena, com certeza ficaria aterrorizada. A cabeça do tigre negro de Qi exalava uma aura gelada. Abrindo a boca em forma de bacia de sangue, engoliu a cabeça de um pseudodeus e começou a mastigar. Haha, é realmente delicioso? Já faz mais de 6 meses que não como a carne e o sangue de um pseudodeus. É realmente uma delícia. Eu digo a vocês. Para comer um pseudodeus, você deve primeiro engolir um pouco de sua massa encefálica. É incrível. As outras pessoas também estavam comendo com prazer. O som dos ossos se quebrando era extremamente nítido. O som de estalos não parava de ressoar. Eu também estava com água na boca ao ver. Imediatamente tirei a máscara, enquanto minha cabeça se contorcia. Acima do pescoço, tudo se transformou em uma forma horrenda, incomparavelmente maligna. A cabeça do dragão negro tinha uma pressão impressionante. As mãos, transformadas em garras de dragão, torceram a cabeça de um pseudodeus. Colocou-o na boca e sugou seu sangue com força. Em seguida, começou a devorar com um estalo crocante. Se alguém de fora visse a cena aqui, poderia morrer de susto imediatamente. Do outro lado, cidade de Longjian. Esta cidade conhecida como a cidade que nunca dorme, mas que, devido ao desaparecimento de milhares de pessoas em meio mês, fez com que todos vivessem com medo. A grande maioria das pessoas não se atreve a sair depois das 7 ou 8 horas. No entanto, há muitos que são ousados. A Rua Tanglong, o lugar mais próspero da cidade de Longjian. Esta rua nunca esteve deserta desde sua construção. Seja de dia ou de noite, nunca esteve desolada. No terraço de um determinado edifício, mais de 100 pessoas se reuniram aqui, com expressões sombrias e ameaçadoras. Eles são membros do Grupo Yulon. O Grupo Yulon é a organização de super-humanos mais forte do Reino do Dragão. A divisão de cargos é bastante rigorosa. Aqueles que podem ser chamados de dragões de Yulon têm uma força impressionante. Definitivamente um dos melhores entre os super-humanos. A líder é uma mulher de atitude fria. Ela tem uma figura alta e esguia. Seus olhos frios estão cheios de uma intenção mortal. Atrás da mulher fria, há um homem que parece ter pouco mais de 30 anos, com um brilho contido. Ele franziu levemente a testa e disse: Irmã Kinha, realmente vamos bloquear toda a Rua Tanglong? Vamos eliminar todos os falsos deuses escondidos aqui? O barulho que isso vai causar será enorme. Ao lado, uma mulher deslumbrante vestindo uma roupa preta justa, com um estilo de mulher poderosa, disse com um certo tom de preocupação: Dragão dominante. Eu acho que Qin Yuan está certo. A sede nos mandou eliminar os falsos deuses aqui, mas não podemos fazer tanto barulho. Isso pode afetar pessoas comuns. Qin Ya disse friamente, sem expressão: Senhores, os tempos mudaram.
Não podemos mais nos esconder. Em pouco tempo, a humanidade não existirá mais. A existência dos falsos deuses não pode mais ser escondida. Após esta noite, as autoridades irão divulgar a questão dos falsos deuses. Sendo assim, vamos fazer um grande alvoroço. Pergunte quando o exército chegará. É hora de agir. Ao ouvir isso, todos ficaram levemente surpresos. Realmente não esperava que o falso deus já tivesse causado tanto, a ponto de fazer o governo agir dessa forma. Nesse momento, um membro do grupo Yulon se aproximou para relatar. Ao Yulon, o exército chegará em meia hora. Kinha disse em voz baixa. Muito bem. Então vamos agir em meia hora. Seu olhar era frio e exibia uma intensa intenção de matar. Neste momento, um membro do grupo Yulon voou até aqui. Ajoelhou-se em um joelho diante de Kinha para relatar. Yulon. Há pouco, um grupo de misteriosos homens de preto se infiltrou na rua Tanglon. Eles não estavam se escondendo nem um pouco. Foram diretamente em direção ao grande hotel Wangtian. Ao ouvir isso, Kinha franziu levemente a testa. O misterioso. O visitante assentiu seriamente. Sim, é isso. Este grupo de pessoas exalava um intenso e forte cheiro de sangue. Definitivamente não são pessoas boas. Qin Yuan disse com um pouco de surpresa. Será que são deuses falsos? O que chegou balançou a cabeça e disse. Deuses falsos não se atreveriam a ser tão ousados. Eles mostraram diretamente uma força sobre-humana, saltando entre os prédios. Isso causou um grande alvoroço. Ao ouvir isso, Kinha também estava bastante curiosa. Vamos dar uma olhada. Dito isso, Kinha imediatamente liderou mais de 100 membros do grupo Yulon atrás dela, indo diretamente para o hotel Wangtian. Neste momento, mais de 20 figuras vestidas de preto chegaram do lado de fora do hotel Wangtian. Eu disse para as pessoas atrás de mim, bloqueiem este hotel. Ao ouvir isso, todos se dispersaram e foram para os prédios próximos ao hotel Wangtian. A força que mostramos, que supera a dos comuns, imediatamente deixou os pedestres passando com expressões de choque, e ainda se esconderam à distância, murmurando em voz baixa. Os dois seguranças que estavam de guarda do lado de fora do hotel olhavam com expressões sérias para os homens de capa preta que desciam do céu do lado de fora da porta. Kui Gang olhou para o segurança e soltou uma risada estranha. Chefe, esses dois que estão na porta são todos deuses falsos. Parece que o deus falso dentro não é simples. Os dois seguranças estavam com o rosto cheio de vigilância. Quem são vocês? Mas assim que suas palavras caíram, Kui Gang e Mu Yulin apareceram instantaneamente na frente deles. Em seguida, a mão direita, que se transformou em uma garra, atravessou diretamente seus peitos. Então, ele retirou o coração e começou a comê-lo cru. Pessoas comuns à distância ficaram com a pele arrepiada ao ver isso. Uma sombra de excitação sanguinária passou pelos meus olhos de sangue. Imediatamente, sacudiu a manga do manto e foi direto para dentro do hotel. Ao mesmo tempo, no escritório do presidente no andar superior do hotel, um homem de meia-idade com uma cicatriz no rosto, com uma expressão muito séria, ele disse: Irmã mais velha, parece que fomos descobertos por um forte entre os humanos. Esta noite, uma equipe do Dragon Guard chegou. Parece que eles querem nos atacar. Ao lado, um homem de meia-idade careca riu friamente ao ouvir isso. Com a nossa chegada em grande escala, ser descoberto é apenas uma questão de tempo. Já que eles querem começar a guerra, lutar contra eles não seria um problema. Enquanto os dois falavam, seus olhares se fixaram em uma mulher de cabelo vermelho. Nesse momento, a mulher de cabelo vermelho disse em voz baixa: Vá convocar todos os deuses no hotel. Prepare-se para a retirada. O homem careca de meia-idade, ao ouvir isso, parecia um pouco descontento e disse: Irmã mais velha, por que devemos nos retirar? Os deuses da rua Tanglon são muitos. Se lutarmos, não necessariamente perderemos. O olhar da mulher de cabelo vermelho se tornou ligeiramente frio. Idiota! Você acha que os humanos são fracos? Mesmo que possamos vencer esta batalha, se um super forte entre os humanos chegar, você e eu não teremos onde nos enterrar. Vá imediatamente cumprir minhas ordens. Nesse momento, uma figura de repente irrompeu no escritório. Ele, todo suado, disse: Não é bom. 3 pessoas estão subindo para o nosso andar. Eles são fortes demais. Nenhum de nós é um adversário à altura deles. O homem careca imediatamente ficou furioso ao ouvir isso. O que? 3 pessoas ainda se atrevem a atacar meu edifício imperial? Então, o homem careca se virou para a mulher de cabelo vermelho e disse: Irmã mais velha, vou acabar com eles. A mulher de cabelo vermelho acenou com a cabeça. Mas, no fundo, ela começou a ter um mau pressentimento. Observando a figura do homem careca desaparecendo, a mulher de cabelo vermelho franziu levemente a testa e disse: O terceiro acionou o alarme. Reúna todos os deuses. Estejam prontos para recuar a qualquer momento.
O homem de rosto cicatrizado acenou com a cabeça e saiu rapidamente. Ao mesmo tempo, no 7º andar do Hotel Imperial. Neste momento, corpos de falsos deuses estavam espalhados pelo chão. Cada um desses corpos de falsos deuses tinha um buraco no peito. O poderoso que se transformou no maligno tigre negro estava segurando um coração de falso deus e colocando na boca. Muhyulin também se transformou em um demônio. Ela estava agachada no chão mordendo a cabeça de um falso deus. E sob o manto negro nas minhas costas, se estendiam 2 dragões negros de pura maldade. Deliciandose ao devorar alguns corpos de falsos deuses no chão. 6 relíquias de falsos deuses flutuavam ao meu redor. Foi então que um dos meus subordinados veio apressadamente para relatar: chefe, uma grande quantidade de poderosos humanos chegou do lado de fora do hotel. Ao ouvir isso, um brilho de diversão passou pelos meus olhos sanguíneos. Não precisamos nos preocupar. Se eles se atreverem a agir, então vamos eliminá-los. O subordinado concordou e se virou rapidamente para sair. Depois que o subordinado saiu, eu iria para o andar acima. Mas as portas do elevador se abriram primeiro. Eu vi que, liderados pelo homem forte de cabeça raspada, 7 ou 8 poderosos falsos deuses de 5 asas, saíram de dentro com expressões ameaçadoras. Kuigang não disse uma única palavra desnecessária. Ele segurava a arma assassina de deuses e partiu para o ataque. O homem forte careca, ao ver isso, instantaneamente revelou sua verdadeira forma. No segundo seguinte, viu-se um homem vestido com uma armadura dourada, com 7 asas e cabelos dourados. Ele retirou uma espada sagrada de ouro do coração. Em um único passo, ele se aproximou de Kuigang para atacar, acompanhado de um estrondo. A espada negra de chamas que Kuigang segurava colidiu com a espada sagrada de ouro, gerando uma onda de energia explosiva. Sob o impacto desse golpe, ambos foram empurrados para trás por causa da força poderosa um do outro. Os grandes olhos de tigre de Kuigang se estreitaram levemente. Esta era a primeira vez que ele encontrava alguém que pudesse competir um pouco com ele, um pseudo-deus. Neste momento, o rosto do homem de cabelos dourados estava cheio de seriedade. Vocês também querem substituir a humanidade. Ao ouvir isso, um sorriso divertido apareceu sob minha máscara. A humanidade tem algo de extraordinário? Nós dois sabemos muito bem. Por que fingir que não entende nada aqui? Mate. O homem de cabelo dourado disse. Ele imediatamente chamou os 7 pseudodeuses de 5 asas atrás dele. Todos com o mesmo objetivo vieram em minha direção para me matar. No grande segundo seguinte. Então, ouviu-se o rugido de 2 dragões ecoando por todo lugar. Eles saíram rapidamente de trás de mim. Relâmpagos negros entrelaçados na superfície do corpo, cruzando e varrendo como relâmpagos, em um piscar de olhos. Exceto pelo homem de cabelo dourado. Os outros pseudodeuses explodiram e morreram. Apenas uma relíquia de pseudodeus caiu no chão. Neste momento, o homem de cabelo dourado tremia. Seus olhos estavam arregalados como se tivesse visto um fantasma. Que poder é esse? Por que consegue suprimir meu poder divino? Quem são vocês, afinal? Do outro lado. Do lado de fora do Hotel Wangtian. Mais de 100 membros do grupo de dragões reais o cercaram completamente. Kinha olhou friamente para as 20 pessoas de capa preta e máscara à sua frente. Quem são vocês? Eu não estou aqui. O líder, Maan, olhou para Kinha e os outros com um olhar sombrio. Quem somos não é importante. Este lugar não é algo que vocês possam tocar. Aconselho que vocês se retirem rapidamente. Caso contrário, o chefe virá. Vocês talvez não consigam sair com vida. A bela mulher ao lado de Kinha falou com um olhar assassino. Que audácia! Ousam destruir os planos do nosso grupo Dragão Imperial. Só essa acusação. Vocês não escaparão da prisão. Então, vocês querem lutar? Eu garanto. Se vocês se atreverem a atacar, com certeza não sairão vivos deste lugar. Se não acreditam, sintam-se à vontade para tentar. Dito isso, debaixo da capa negra de Maan, irrompeu uma densa e aterrorizante névoa negra. Ao mesmo tempo, a foice do deus da morte apareceu em suas mãos, pronto para entrar em combate com Kinha e os outros. E as pessoas atrás dele também liberaram suas próprias energias. E também transformou-se em uma poderosa arma de assassinato de deuses. Um olhar frio apareceu no rosto de Kinha, justo quando ela estava prestes a dar a ordem para capturar essas pessoas. Qin Yuan ao seu lado, no entanto, falou em voz baixa. Irmã Kinha, essas pessoas misteriosas parecem estar aqui para caçar os falsos deuses também. Não somos inimigos deles. Vamos ver o que eles vão fazer. Kinha olhou profundamente para ele ao ouvir isso. Então ela acenou com a cabeça. Sendo assim, vamos primeiro ver o que eles vão fazer. Enquanto isso, no 7º andar do hotel, o homem de cabelo dourado, um falso deus, soltou um grito agonizante. Viu-se 2 serpentes negras devorando sua carne e sangue. O homem de cabelo dourado olhou para mim com um rosto cheio de medo.
Que tipo de seres vocês são, afinal? Eu disse indiferente. Apenas pessoas que caçam vocês. Assim que minha voz terminou, aquelas duas serpentes negras também morderam o pescoço do homem de cabelo dourado. O homem de cabelo dourado, que era um falso deus, imediatamente perdeu toda a vitalidade. Neste momento, Muilin olhou para mim com respeito. Chefe, todos os falsos deuses parecem ter sido convocados para o andar superior. Ao ouvir isso, uma luz feroz emanou dos meus olhos por trás da máscara de dragão negro. Então, vamos eliminá-los todos. Usando-os como alimento para nosso crescimento. Kui Gang sorriu amplamente. Chefe, estou ansioso para rasgar a carne deles. Em seguida, nós três entramos juntos no elevador que vai direto para o andar superior. Ao mesmo tempo, no escritório do andar superior do edifício, todos os falsos deuses do Hotel Wangtian foram convocados para cá. Havia facilmente centenas deles. Todos os falsos deuses olharam para a mulher de cabelo vermelho sentada ao lado da janela. Seus olhos estavam cheios de respeito. Apenas porque a mulher de cabelo vermelho era mais forte entre este grupo de falsos deuses. O mais poderoso dos falsos deuses de 8 asas. Neste momento, ela estava sempre atenta ao elevador. O homem de rosto cicatrizado olhou para a mulher de cabelo vermelho. Ele perguntou, confuso. Irmã mais velha. O segundo irmão já está lá embaixo há mais de 10 minutos. Por que ainda não houve nenhum sinal? Não será que ele encontrou algum perigo? A mulher de cabelo vermelho disse calmamente. Com a força do segundo irmão, o semideus de 7 asas, mesmo enfrentando um controlador de dragões, ele teria força para sair ileso. Foi exatamente no momento em que a voz da mulher de cabelo vermelho terminou. Os andares exibidos no elevador começaram a mudar, subindo rapidamente em direção ao andar onde eles estavam. O homem de rosto cicatrizado assentiu ao ver isso. Parece que eu estava me preocupando à toa. No entanto, no coração da mulher de cabelo vermelho, a sensação de presságio sinistro se tornava cada vez mais intensa. As pálpebras não paravam de tremer. Após uma longa espera de mais de 10 segundos, apenas se ouviu o som nítido do sino do elevador. Ao mesmo tempo, as portas do elevador se abriram lentamente. O homem de rosto cicatrizado se levantou do sofá. Ele forçou um sorriso que não chegava aos olhos. Segundo irmão, finalmente você voltou. Eu pensei que... No entanto, no segundo seguinte, 3 humanos de capa preta com máscaras grotescas apareceram à frente. O homem de rosto cicatrizado reagiu e disse friamente: Quem são vocês? E atrás de todos os pseudodeuses, a mulher de cabelo vermelho. Neste momento, como a irmã mais velha e líder de todos os pseudodeuses do grupo Wangtian, ela ainda sentia uma presença sinistra na figura humana à sua frente, que usava uma máscara de dragão negro. Sentiu uma inquietação sem precedentes. Um mero sujeito com poder no pico da 9ª camada do norte conseguia me deixar tão inquieta. Ao mesmo tempo, a maioria dos pseudodeuses presentes, ao ver os 3 de nós, mostraram expressões de ganância. Eu não desfrutava de humanos há muito tempo, já que esses 3 idiotas vieram até nós. Não custa nada aproveitar. Nesse momento, o homem de rosto cicatrizado viu que eu não o estava ignorando. Uma onda de raiva surgiu em seu coração. Ele ordenou em voz alta para os centenas de pseudodeuses ao redor: Matem-nos. Os pseudodeuses presentes responderam em uníssono. No momento seguinte, a carne humana se desprendeu dos pseudodeuses. Uma a uma, asas douradas apareceram atrás deles. O mais fraco entre esse grupo de pseudodeuses também possuía 4 asas. O mais forte chegou a ter 6 asas. Eles sacaram espadas douradas e vieram em nossa direção para nos atacar. Ao mesmo tempo, as mãos de Kuai Gang de repente começaram a se transformar, transformando-as em garras de tigre negro extremamente malignas. A espada do tigre de chamas negras também apareceu em sua mão. A máscara de tigre negro de Kuai Gang exalava uma fumaça negra. Ele riu de forma sinistra. Alguns pequenos capangas não têm chance contra o chefe. Seus oponentes somos nós. Kuai Gang lutava contra vários pseudodeuses, mas com apenas um golpe, Kuai Gang destruiu a luz divina daqueles pseudodeuses e cortou suas cabeças com um único golpe. Então, levantou a espada novamente e atacou o próximo pseudodeus. E Mu Yulin não ficou atrás também. Um par de mãos de jade se transformou em garras de um demônio feroz, como uma bruxa vinda do inferno. Enquanto suas garras ferozes varriam, vários pseudodeuses foram reduzidos a nada. A mulher de cabelo vermelho e o homem de rosto cicatrizado viram essa cena. Imediatamente, não conseguiram mais se manter sentados. O homem de rosto cicatrizado imediatamente despediu-se de sua pele humana. 7 asas douradas se abriram instantaneamente de suas costas. Ele brandiu uma espada dourada em direção aos dois. Mas de repente, um estrondo de trovão ecoou. Viu-se um relâmpago negro como uma serpente de trovão, que desceu repentinamente diante do pseudodeus de rosto cicatrizado.
O pseudo-deus de rosto cicatrizado parou abruptamente no lugar. Ele olhou para mim com os olhos chocados. Como isso é possível? Ele é claramente apenas um sujeito no pico do 9º nível da constelação de Beidou. Por que ele pode ter um poder tão forte? Meus olhos escarlates revelaram diversão. A voz disse de forma zombeteira. Parece que, em comparação com aquele falso deus anterior, você ainda tem um pouco de cérebro. No entanto, o falso deus de rosto cicatrizado, ao ouvir isso, já sentiu uma onda de frio em seu coração. O que você quer dizer? O falso deus anterior. O que você fez com meu segundo irmão? Eu disse com uma voz gelada. Você está falando daquele idiota careca? Claro, eu o transformei em alimento para me tornar mais forte. O falso deus de rosto cicatrizado disse, cerrando os dentes. Como isso é possível? Você, uma existência no pico do 9º nível do reino da Ursa Maior. Como poderia atravessar os reinos e matar meu segundo irmão? A boca sob minha máscara se curvou em um sorriso enigmático. Como você o matou? Em breve você saberá. No próximo instante, 2 rugidos de dragão ecoaram. 2 dragões negros envolviam o local com uma pressão aterrorizante. Com um estalo, relâmpagos negros e frenéticos desceram sobre meu corpo. O falso deus de rosto cicatrizado me olhou incrédulo. O que você realmente é? Ele sabia que eu não poderia ser humano. Mas mesmo com seu conhecimento divino, ele nunca havia visto um monstro tão aterrorizante como eu. Eu não respondi ao falso deus de rosto cicatrizado. Apenas olhei para ele em silêncio. E murmurei a palavra morte. Imediatamente, um trovão estrondou. Vi as 2 dragões negras malignas abrirem suas bocas enormes. Relâmpagos negros se concentraram na boca da dragão negra. Em um instante, formou-se um feixe de relâmpago negro, que foi diretamente em direção ao falso deus de rosto cicatrizado. O falso deus de rosto cicatrizado tentou fugir, mas os relâmpagos estavam a poucos centímetros dele. Ele também não tem essa capacidade. Só pode morder os dentes e apertar a espada dourada. A espada libera seu poder divino no auge, para resistir ao ataque que eu lancei casualmente. Nesse momento, a mulher de cabelo vermelho instantaneamente despediu-se da pele humana, revelando a verdadeira aparência da deusa. Seus cabelos dourados estavam soltos. Ao mesmo tempo, havia 8 asas douradas se abrindo atrás dela. A deusa não ousou hesitar. Ela usou suas habilidades divinas. Em um instante, uma luz divina dourada brilhou intensamente ao redor da deusa. Um poder divino incomparável jorrou como uma inundação. O poder divino dourado formou um arco no espaço. A falsa deusa puxou o arco divino. Imediatamente, uma flecha dourada se formou e disparou em minha direção. Mas essa flecha dourada, diante do meu canhão eletromagnético negro que destrói tudo, não suportou um único golpe. O imenso poder divino imediatamente se dissipou. Dissipar-se entre o céu e a terra. O pseudo-deus de rosto cicatrizado viu esta cena e suas pupilas se contraíram de repente. No segundo seguinte, o canhão eletromagnético negro já estava bem diante dele. Ele cerrou os dentes, querendo resistir obstinadamente. Mas diante do poder absoluto que destrói tudo, tudo que o pseudo-deus de rosto cicatrizado fez, parecia tão insignificante. No final, o pseudo-deus de rosto cicatrizado só deixou uma relíquia de pseudo-deus de 7 asas. A deusa viu esta cena, e uma onda de choque surgiu em seu coração. Como isso é possível? Mas eu não vou dar a ela tempo para pensar. Neste momento, as 2 dragões negros malignos atrás de mim, com pupilas escarlates já estavam fixadas na deusa falsa. À medida que os 2 dragões negros malignos abriam suas bocas ensanguentadas, uma fúria incomensurável de relâmpagos negros desceu novamente, varrendo o espaço de forma frenética. E relâmpagos negros se transformaram em serpentes de raio. Abrindo a boca e mostrando as presas, atacou a deusa falsa. A deusa rapidamente reagiu. Ela puxou de dentro de si sua espada divina dourada e cortou em direção à serpente de relâmpago negra. Em um instante, a serpente de relâmpago negra foi cortada ao meio. A deusa não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Parece que o reino da Ursa Maior é apenas o reino da Ursa Maior. Eu sorri maliciosamente. É mesmo? Então que seus ataques sejam ainda mais ferozes. Acreditando nisso, 2 dragões negros atrás de mim rugiram novamente. Em um instante, o trovão explodiu no espaço. Relâmpagos negros furiosos e turbulentos jorraram loucamente. Incontáveis serpentes de relâmpago agitados rapidamente se fundiram, formando um aterrorizante feixe de relâmpago negro. A deusa imediatamente sentiu um grande terror, aproximando-se dela. O instinto a levou a querer fugir do local, mas a razão lhe disse que ela não conseguiria escapar. Ela só podia deixar as 8 asas douradas atrás dela protegerem seu corpo. Ao mesmo tempo, ela usou sua técnica de defesa divina mais poderosa. Uma camada de escudo transparente dourado envolveu seu corpo. No entanto, o feixe de relâmpago negro, ao tocar essa camada de escudo, o escudo se despedaçou instantaneamente como vidro.
Ele atingiu diretamente as asas da deusa. Ao mesmo tempo, do lado de fora do Hotel Wangtian, uma bela mulher vestida de preto do grupo Yulong percebeu a onda de energia. Ela disse: Yulong, parece que as pessoas deles já começaram a lutar contra o pseudo-deus. Kinha não pôde deixar de ficar alarmada. Mesmo sendo ela uma super Yulong de uma das principais forças entre os humanos, ela também foi intimidada por essa poderosa onda de energia. Será que é o poder do pseudo-deus de 8 asas do Hotel Wangtian? Qin Yuan ao lado disse em voz baixa. Ao ouvir isso, Kinha ficou surpresa. Não seria o poder dos cúmplices dessas pessoas misteriosas? Nesse momento, o topo do Hotel Wangtian de repente explodiu com uma poderosa energia. Em um instante, este mundo começou a tremer. A multidão ao redor imediatamente entrou em pânico. Mas, com o som de uma voz, todos os olhares se voltaram para o céu. Pôde-se ver que no topo do Hotel Wangtian havia a figura de um pseudo-deus de 8 asas banhada em luz dourada. Ele foi lançado para fora por um poderoso canhão eletromagnético negro. Ele caiu diretamente na rua. À medida que a poeira se dissipava, as 8 asas douradas atrás dele revelavam uma aura de santidade. A figura parecia um deus ocidental aparecendo diante de todos. A multidão ao redor imediatamente ficou em alvoroço. Todos começaram a tirar fotos da pseudodeusa com seus celulares. O que é isso? Isso é um deus? Eu posso sentir o poder divino que emana dele. Como um deus pode estar tão miserável? A mulher de traje preto do grupo Yulong teve suas pupilas repentinamente contraídas. Isso é um pseudo-deus de 8 asas. Kinha também observou a cena à sua frente com uma expressão complexa. Seu objetivo neste momento sem dúvida também era esse pseudo-deus de 8 asas. Mas mesmo ela não tinha confiança para derrotá-lo. Mas não esperava. Esse pseudo-deus de 8 asas foi derrubado assim, de repente. Kinha não pôde deixar de pensar nas palavras de Qin Yuan. Será que ele realmente é o chefe desse grupo de misteriosos? Nesse momento, entre a multidão no local, não se sabia quem gritou. Olha! Algo está descendo do céu. É uma pessoa. Ele realmente pulou do topo do prédio. Ele está tentando se suicidar? Mas, quando essa figura caiu com estrondo, todos os murmúrios de dúvida cessaram. No lugar disso, havia um rosto cheio de choque. Esta figura usando uma máscara de dragão negro. Não só estava ilesa, mas também tinha 2 dragões negros extremamente malignos crescendo em suas costas. Kinha, ao ver isso, ficou com uma expressão muito séria. Sendo uma poderosa super-humana, ela percebeu imediatamente a minha força. Como uma pessoa de um nível tão inferior poderia dominar um pseudo-deus de 8 asas? Neste momento, a deusa não tinha tempo para se preocupar com suas feridas. Ela só queria escapar daqui. Mas no segundo seguinte, ela percebeu que minha figura havia aparecido diante dela como se tivesse se teletransportado, aparecendo repentinamente na frente dela. Minha mão direita, transformada em uma garra de dragão, agarrou diretamente seu pescoço. Em seguida, as 2 dragões negras atrás de mim abriram suas bocas enormes e morderam diretamente o corpo da deusa, uma mordida após a outra, até que se transformaram em uma onda poderosa de energia que se fundiu dentro de mim. Todos os membros do grupo de dragões que estavam aqui testemunharam essa cena. Todos sentiam um frio na espinha, frequentemente lidando com os pseudodeuses. Eles sabiam o quão poderosos os pseudodeuses eram. Mas hoje, eles estavam assistindo, sem poder fazer nada, a um pseudodeus de 8 asas, sendo rasgado e devorado por alguém. E os pseudodeuses escondidos na multidão também estavam horrorizados ao ver essa cena. Um grande senso de crise surgiu em seus corações. Todos começaram a recuar em direção à multidão. No entanto, nesse momento, um grande número de soldados vestidos com uniformes verdes invadiu a Rua Tanglong, cercando completamente a Rua Tanglong. Foi bloqueada. Um oficial se aproximou de Kinha para relatar. Senhor Dragão, as tropas já cercaram completamente a Rua Tanglong. Todos os super-humanos também já se reuniram. Kinha lançou um olhar pela multidão ao seu redor, que estava cheia de confusão. Ela falou calmamente. O ser que apareceu antes é uma raça chamada Pseudodeus. Eles vão possuir os corpos dos humanos, escondidos na sociedade humana, com a intenção de substituir a humanidade. Assim que essas palavras foram ditas, a multidão imediatamente começou a se dispersar, com medo de que alguém ao seu lado pudesse ser o alvo da possessão de um falso deus. No entanto, no segundo seguinte, uma anomalia repentina ocorreu. Os falsos deuses escondidos na multidão, ao verem essa cena, não puderam mais ficar parados. Sendo assim, que todos vocês morram! Então, todos os falsos deuses na multidão se levantaram, cada um deles se despindo da pele humana, revelando suas verdadeiras formas e asas banhadas em luz divina. Um falso deus de 6 asas olhava friamente para todos os humanos. E mesmo que vocês descubram, e daí? Como os fracos humanos poderiam ser rivais de um deus? Dito isso,
Ele brandiu suavemente sua espada divina, instantaneamente ceifando a vida de mais de 10 pessoas comuns. Ao mesmo tempo, outros falsos deuses começaram um massacre frenético. Em um instante, o local se tornou um caos total. Os super-humanos do grupo Yulong, ao ver isso, também explodiram em poderosas forças atacando os falsos deuses. Do outro lado, eu já completei a absorção da falsa deusa de 8 asas. Ao mesmo tempo, Kui Gang e Muyulin também já resolveram. Todos os falsos deuses no topo do Hotel Huangtian. Além disso, Ma e mais 20 pessoas viram todos os falsos deuses no local se levantarem. Os olhos sob suas máscaras brilhavam com loucura. Em um instante, todos os pacientes psiquiátricos olharam para mim ao mesmo tempo. Meu olhar se fixou na mais poderosa das falsas deidades de 7 asas. Uma voz sombria e maligna começou a falar. Que a caça comece. Com o som caindo, mais de 20 irmãos rapidamente invocaram suas armas de assassinato. Seus corpos se transformaram em existências aterrorizantes. Eu também não fiquei parado. Minhas mãos se transformaram novamente em garras de dragão negras. Sua forma era como a de um fantasma. Em um piscar de olhos, cheguei diante daquela divindade falsa de 7 asas. A expressão da divindade falsa de 7 asas mudou instantaneamente. Ele se virou e tentou fugir. Mas até mesmo a divindade falsa de 8 asas não consegue escapar das minhas mãos. Uma divindade falsa de 7 asas, por sua vez, por que deveria conseguir escapar do meu ataque mortal? Então, um dragão negro saiu voando atrás de mim. Ele mordeu o pescoço da divindade falsa de 7 asas. Em seguida, uma segunda dragão também agarrou firmemente suas asas divinas. Começou a mastigar ferozmente. Sob os ataques frenéticos das 2 dragões negras, o corpo da divindade falsa de 7 asas foi engolido em um instante. E a divindade falsa que estava presente já estava em desvantagem. Agora, eu também eliminei a mais forte divindade falsa de 7 asas. Pode-se dizer que esta batalha é uma derrota certa para a divindade falsa. Mas, justo quando todos pensavam que a situação finalmente estava prestes a chegar ao fim, de repente, uma imensa força divina irrompeu do céu. Em seguida, uma luz divina dourada e ofuscante apareceu. Todos não tiveram tempo de reagir, e viram uma onda de energia de espada dourada cair do céu, atacando os membros do grupo Dragão Real. Muitos membros do grupo Dragão Real foram instantaneamente cortados ao meio. Essa cena repentina pegou todos de surpresa. Todos olharam para o céu acima, e viram figuras que pareciam deuses descendo, que apareceram no céu em algum momento. À frente, o falso deus tinha, por trás, nada menos que 10 asas divinas douradas. E a multidão ao redor começou a tremer de medo. Embora não soubessem o que era um falso deus, qualquer um com um pouco de inteligência poderia perceber que o número de asas divinas atrás do falso deus representava o quão poderoso esse falso deus era. A bela mulher do grupo Yulon estava cheia de choque. Era realmente o deus de 10 asas. É importante saber que mesmo sendo a mensageira do dragão, Kinha, seu poder mal se comparava ao de um falso deus de 7 asas. Pensando nisso, o rosto da bela mulher já estava extremamente sombrio. As expressões de Kinha e Qin Yuan estavam ainda piores. E os falsos deuses restantes imediatamente explodiram em aplausos. O grande deus de 10 asas veio nos salvar. Neste momento, o falso deus de 10 asas lançou um olhar frio a todos. Um grupo de humanos como formigas. Como ousam caçar minha raça divina? Vão todos se arrepender no inferno. Então, ele brandiu sua espada divina. Instantaneamente, uma meia-lua dourada cortou o ar. Ao ver isso, o rosto de Kinha mudou. Ela rapidamente liberou o poder mais forte dentro de si. Em um instante, chamas escaldantes a banharam, fazendo-a brilhar como uma deusa do fogo. Neste momento, Kinha usou um poder de nível supremo. Uma chama vermelha incomparável explodiu em sua palma, e foi em direção à meia-lua que se aproximava. O pseudo-deus de 10 asas revelou desdém em seus olhos. Humanos ignorantes. Como a força divina poderia ser enfrentada por formigas? Quando a voz do pseudo-deus de 10 asas ecoou, com uma força avassaladora, cortou. A bola de fogo vermelho foi de fato cortada ao meio, e então caiu sobre Kinha. Uma energia brutal explodiu no espaço. Os edifícios ao redor se transformaram instantaneamente em escombros, e o corpo vermelho de Kinha foi lançado para longe pela poderosa energia, caindo em direção à cidade. Seu destino era incerto. Todos que viram essa cena, apenas desespero profundo refletia em seus olhos. Como isso é possível? Como o grande mestre dos dragões não é nem mesmo seu oponente? Nesse momento, o pseudo-deus de 10 asas falou calmamente. Desta vez, vou poupar suas vidas. Na próxima vez que eu voltar, vocês, humanos, tremam de medo. Não é que ele não queira fazer um resultado agora, mas entre os humanos também existem seres mais poderosos. Se conseguirmos atraí-los,
Mesmo que ele seja um deus falso de 10 asas, não conseguirá escapar. Ao pensar nisso, o deus falso de 10 asas gritou alto: aqueles que ousarem interferir, morte sem misericórdia. Assim que as palavras caíram, os deuses falsos que ainda restavam após a caça, imediatamente, um por um, começaram a andar com confiança. Saíram do cerco do grupo de dragões. Afinal, até a controladora de dragões, Quinha, foi ferida pelo deus de 10 asas, sem saber se estava viva ou morta. Aqueles pequenos membros do grupo de dragões só puderam abrir caminho para esse grupo de deuses falsos, olhando impotentes enquanto esse grupo de deuses falsos partia. No entanto, justo quando esse grupo de deuses falsos estava prestes a deixar a rua Tanglong, o deus de 10 asas parou de repente. Todos os pseudodeuses também pararam. 23 pessoas de máscara negra apareceram. Os homens de manto bloquearam seu caminho. Parece que nosso prato principal chegou. Não sei como é o sabor deste pseudodeus de 10 asas. Antes, comi um pseudodeus de 6 asas e quase fui ao céu. O sabor do pseudodeus de 10 asas deve ser incrivelmente delicioso. Idiota! Este pseudodeus de 10 asas é do chefe. Este grupo de homens de manto negro estava rindo de forma maligna sob suas máscaras. Todos os pseudodeuses começaram a rir desdenhosamente ao ver isso. Afinal, aos olhos deles, esses 23 lunáticos, o mais forte sou eu, este cara com a máscara de dragão negro. Diante do deus de 10 asas, pode-se dizer que somos verdadeiramente insetos. Mas os pseudodeuses sobreviventes, que passaram por tudo isso, mostrarão-se hesitantes. Senhor Deus de 10 asas. Este grupo de caras definitivamente não é humano. Os senhores de 8 asas e 7 asas foram devorados por aquele homem com a máscara de dragão negro. O pseudo-deus de 10 asas mostrou uma expressão de surpresa ao ouvir isso. Quando seu olhar se voltou para mim, eu senti uma inexplicável palpitação. Nesse momento, uma voz fria e maligna saiu debaixo da minha máscara. O pseudo-deus de 10 asas. Parece que eu poderei me banquetear em breve. Minha voz não era alta, mas era suficiente para que todos ouvissem. Assim que essas palavras saíram, todos os pseudodeuses sentiram uma absurda incredulidade. Um humano, tão insignificante quanto uma formiga, ousou dizer que queria devorar o poderoso pseudodeus de 10 asas. O pseudodeus de 10 asas nem se deu ao trabalho de pensar em mim. Que tipo de ser eu realmente era? Afinal, diante do poder absoluto, tudo é inútil. Então, o pseudo-deus de 10 asas liberou um poder divino aterrorizante. Um arco divino dourado apareceu na mão do pseudo-deus de 10 asas. Ele puxou suavemente a corda do arco. Exalou levemente a palavra morte. Em um instante, uma flecha dourada, envolta em um poder infinito, disparou em minha direção. O pseudo-deus de 10 asas não deixou espaço algum. Preparou um golpe para eliminar todos nós. Neste momento, uma imensa energia desceu sobre as cabeças dos 23. Mas nenhum deles demonstrou medo. Ao contrário, exibiram sorrisos estranhos de excitação. No segundo seguinte, o anel de dragão negro em minha ponta dos dedos emitiu uma onda de luz negra. Em um piscar de olhos, transformou-se em uma arma sanguínea que parecia uma lança ou uma lança. Meu corpo estava imerso em relâmpagos negros, enfrentando diretamente aquela flecha dourada. Em um instante, uma força violenta irrompeu do espaço. Um imenso poder varreu todo o local. Até mesmo minha figura foi engolida por isso. Neste momento, todos estavam atônitos com o poder aterrador do pseudo-deus de 10 asas. O pseudo-deus de 10 asas falou calmamente. Uma luta inútil. Neste momento, eu sou apenas uma existência insignificante e diminuta. No entanto, assim que ele falou, uma sombra negra já estava atacando seu ponto vital. Esta cena inesperada fez a expressão do pseudo-deus de 10 asas mudar. Ele nunca imaginou que eu conseguiria receber seu ataque frontal e não morrer. É bom lembrar que aquele ataque era uma investida com 70% de seu poder. Mesmo os poderosos super-humanos não conseguiriam suportar esse golpe. O pseudo-deus de 10 asas não teve tempo de pensar. Meu golpe mortal já estava sobre sua cabeça. O pseudo-deus de 10 asas rapidamente segurou sua espada divina para bloquear, mas ele sentia enorme pressão em suas mãos, e seu coração estava ainda mais perplexo. Ele não ousava imaginar quão poderoso eu me tornaria se eu crescesse. Pensando nisso, uma imensa intenção assassina surgiu em seu coração. Uma força incomparável e imensa. O poder divino se desabrocha em si mesmo. Eu dei uma risada fria. Quer me matar? Você ainda não é digno. No próximo instante, uma aura de maldade suprema irrompeu de mim. Relâmpagos negros se entrelaçam sobre minha lança ensanguentada. Com um estrondo, ataca o pseudo-deus de 10 asas. O deus de 10 asas também se transforma em um arco-íris dourado, brandindo a espada em minha direção. Acima do céu, todos veem um preto e um dourado. Dois feixes de luz se entrelaçam e colidem. Uma imensa energia explode. Esta terra inteira treme.
O pseudo-deus de 10 asas, a cada confronto comigo, fica cada vez mais aterrorizado, porque percebe que mesmo usando quase toda a sua força, eu ainda consigo lidar com isso com calma. No entanto, em um momento de distração do pseudo-deus de 10 asas, meu golpe mortal já havia chegado até ele. Relâmpagos negros e furiosos imediatamente submergem o pseudo-deus de 10 asas. Uma imensa energia explode no espaço. O corpo do pseudo-deus de 10 asas é lançado para longe imediatamente, caindo em direção à terra. Todos ficaram atônitos ao ver essa cena. Uma tempestade se levantou em seus corações. O pseudo-deus das 10 asas foi derrotado. Aquele que derrotou a domadora de dragões, Kinnia, com um único golpe. O pseudo-deus das 10 asas, que se achava invencível, foi derrotado assim, de forma tão inesperada. Mas no segundo seguinte, uma figura banhada em luz dourada começou a se elevar lentamente do chão. Era, na verdade, o pseudo-deus das 10 asas que eu havia derrubado. Mas, neste momento, o pseudo-deus das 10 asas claramente não tinha mais a aura sagrada e incomparável de antes. Estava 3 partes mais desajeitado. E 7 partes de uma fúria insana. Meros humanos, como formigas, ousam profanar os deuses. Isso é imperdoável. A punição divina se aproxima. Com o som da fúria do pseudo-deus das 10 asas ecoando, viu-se que o céu e a terra giravam em torno do pseudo-deus das 10 asas. Uma esfera de luz dourada extremamente brilhante se concentrou atrás do corpo do pseudo-deus das 10 asas, irradiando uma pressão infinita, como se pudesse destruir todas as criaturas do mundo. Todos os pseudodeuses ao redor ficaram atônitos ao ver essa cena. Um por um, ficaram animados e empolgados. É uma habilidade divina. É a habilidade divina do grande Deus de 10 asas. Nesse momento, o que o pseudo-deus de 10 asas havia concentrado, uma enorme esfera de luz veio em minha direção com força. Isso é interessante. Parece que eu também preciso usar um pouco do meu verdadeiro poder. Enquanto falava, minha cabeça se transformou diretamente em uma cabeça de dragão negro, horrenda e aterrorizante. Em seguida, garras, chifres e escamas de dragão. A cauda de dragão começou a crescer de meu corpo. Quem não souber dessa cena pode pensar que meu verdadeiro corpo é um dragão negro, extremamente aterrorizante. No instante seguinte, com uma lança de cor sanguínea em mãos, me transformei em um feixe de luz negra, indo em direção àquela enorme esfera de luz dourada. A esfera dourada imediatamente foi dividida em duas. Um imenso poder divino explodiu. As ondas remanescentes desse poder divino se espalharam loucamente ao redor. Algumas pessoas comuns foram diretamente lançadas para longe por esse poder divino. Mesmo alguns super-humanos sentiram a pele arrepiar sob o poder aterrorizante da onda residual. O pseudo-deus de 10 asas teve sua expressão drasticamente alterada. Ele nunca imaginou que sua técnica divina mais poderosa poderia ser cortada ao meio com um único golpe meu. A situação parecia ter saído completamente do controle dele. E eu, cortando a esfera dourada, avancei diretamente em direção ao pseudo-deus de 10 asas. O pseudo-deus de 10 asas imediatamente sentiu uma pressão sem precedentes. Neste momento, ele só tinha um pensamento em mente. E esse pensamento era apenas escapar. No entanto, no instante em que esse pensamento surgiu, minha lança ensanguentada já estava diante dele. Os olhos do pseudo-deus de 10 asas se contraíram de repente. Ele relutantemente murmurou um não. No segundo seguinte, a lança afiada e aterrorizante já havia cortado sua cabeça. A cabeça que voou foi mordida por um dragão negro atrás de mim. Com um estalo, quebrou-se completamente. Caiu no estômago do dragão negro. E o outro dragão negro também não foi gentil. Começou a devorar a carne do pseudo-deus com asas. Eu só senti uma grande onda de energia entrando pelo esôfago em meu corpo, fluindo para cada parte do meu corpo. Todos os humanos abaixo estavam boquiabertos, com o coração agitado, assistindo a essa cena. A espada derrotou a domadora de dragões, Kinnia, o aterrorizante pseudo-deus de 10 asas. Bem debaixo de seus olhos, foi devorado por um humano que parecia meio humano, meio dragão. Todos os pseudodeuses que viram essa cena estavam com expressões de total choque. Neste momento, o medo apareceu em seus olhos ao me olhar. Todos os pseudodeuses tinham apenas um pensamento em mente, que era fugir rapidamente deste lugar perigoso. No entanto, Kui Gang, Mu Yulin e outros. Mas ele sorriu de forma estranha e bloqueou o caminho deles. Para onde vocês acham que vão escapar? Ao ver isso, os pseudodeuses mudaram a expressão. Cada um olhou para Kigan e os outros 22 como se estivessem diante de um grande inimigo. Nesse momento, um pseudodeus de 6 asas resmungou. Um bando de formigas. Acham que só porque estão usando uma máscara podem agir livremente diante dos deuses. Embora esse grupo pareça difícil de lidar, mas se um deles já é absurdo o suficiente, não posso acreditar que todos os meus irmãos sejam absurdos assim. Ao pensar nisso,
Um pseudo-deus de 6 asas puxou uma espada divina de seu corpo e atacou-os. Ao ver isso, Man foi o primeiro a liderar uma aterrorizante névoa negra. Em seguida, apareceu em sua mão uma foice afiada de mais de 2 metros de comprimento. Em um instante, todos os meus irmãos estavam lutando contra os pseudodeuses. Diversos poderes poderosos de artefatos assassinos se manifestaram. E todos os pseudodeuses perceberam com terror, mesmo que suas forças estivessem muito acima das de meus irmãos. Mas eles definitivamente não são rivais dos meus irmãos. Ao mesmo tempo, eu já terminei de comer. Em seguida, meu olhar se fixou em um pseudodeus de 7 asas e ataquei. Assim, antes que os super-humanos do grupo Dragão não tivessem tempo de reagir, esse grupo de pseudodeuses já estava sendo caçado por nós. Um após o outro, eles foram morrendo. Tornarão-se um banquete maravilhoso para nós, os 23. Mas os humanos presentes, ao verem essa cena, sentiram um frio percorrer todo o corpo. Ninguém no local se atreveu a soltar um único peido, incluindo os super-humanos do grupo Dragon. Após todos os psicopatas terminarem de comer, eu dei a ordem para dispersar. Todos começaram a voltar à sua forma original. Um por um, eles desapareceram no espaço. Do outro lado, na sala de reuniões da alta cúpula do Reino do Dragão, 8 dos principais líderes estavam reunidos aqui. No projetor virtual no centro da mesa de reuniões, estava sendo exibido um vídeo da nossa caçada aos pseudodeuses. O vídeo terminou de ser reproduzido. Os 8 grandes líderes estavam todos com a testa franzida. Neste momento, na cadeira principal da sala de reuniões, um homem idoso, com mais de 50 anos, começou a falar. O vídeo foi assistido. Não sei o que vocês pensam. Um dos grandes líderes, com o nariz de gancho, disse com um olhar frio: Líder, eu acho que este jovem é extremamente cruel. Se não for controlado corretamente, no futuro, certamente se tornará um grande problema para nosso país. Deve ser eliminado no berço. Assim que as palavras do líder de nariz de gancho foram ditas, uma pessoa imediatamente se levantou e concordou. Líder, eu acho que o que o terceiro ancião disse é muito. Este grupo de pessoas é extremamente maligno. Definitivamente não são super-humanos. Eu vejo que, em comparação com os pseudodeuses, eles não são muito melhores. Colocados em nosso país, também são uma calamidade. Devemos eliminá-los antecipadamente. Nossas táticas são realmente muito cruéis e malignas. Apenas assistir ao vídeo os deixou arrepiados. Também os torna difícil não duvidar. Será que eu vou massacrar a humanidade? Claro. O que realmente os preocupa é a ameaça que eu represento para a posição deles. Eles não permitirão que uma ameaça à sua existência surja. E também não permitirão o surgimento de heresias. Nesse momento, outro grande líder de aparência amigável falou. O quinto ancião. Eu acho que suas opiniões são tendenciosas. Embora esse grupo de pessoas misteriosas com máscaras use métodos cruéis, eles caçam apenas falsos deuses que pretendem substituir a humanidade. Caçar esses falsos deuses malignos com métodos malignos. Qual é o erro nisso? O líder na cadeira de honra disse calmamente. Ambos têm razão. Mas este assunto deve ser considerado a longo prazo. A prioridade agora é esclarecer a verdadeira identidade desse grupo de mascarados. Do outro lado, nós voltamos ao escritório do presidente do grupo Dongguan. Lin Feng se curvou respeitosamente e cumprimentou. Irmão Dragão Negro, entre, por favor. Afinal, a batalha na rua Tanglong foi imensamente grandiosa. Ele também soube online sobre minha caça ao pseudo-deus de 10 asas. Mesmo Lin Feng, sendo um cabeça de porco, consegue pensar nisso. Eu sou definitivamente uma grande oportunidade. Devese agarrar firmemente. Lin Feng sentou-se à minha frente e perguntou. Irmão Dragão Negro, não sei quais são seus planos futuros. Eu olhei para Lin Feng. O que foi? Você está perguntando isso para que eu te promova? Lin Feng também é um veterano. Ele disse diretamente. Irmão Dragão Negro, o padrão do mundo certamente mudará no futuro. Eu também quero garantir uma vantagem antecipada. O que ele quis dizer? Nada mais do que acreditar no meu grande potencial. Eu disse calmamente. Pode deixar. Desde que vocês se concentrem em trabalhar para mim no futuro, você não ficará sem benefícios. No momento, precisamos de um lugar para nos abrigar. Lin Feng ficou visivelmente animado. Se o irmão Dragão Negro não se importar, podemos ir para minha mansão da família Lin. Lin Feng nos convidou para a casa da família Lin. Também não é sem interesses pessoais. Quer que eu intervenha para resolver os membros da família Lin possuídos pelo falso deus. Eu, naturalmente, percebo, mas não menciono. Além disso, a mansão da família Lin é realmente boa. E caçar deuses só traz benefícios para nós, sem desvantagens. O falso deus que pode possuir os membros da família Lin, basicamente, são todos falsos deuses de alto nível. Na manhã seguinte, Lin Feng deu a ordem para que todos os membros da família Lin se reunissem na entrada da mansão.
para receber nossa ilustre presença. Nesse momento, um jovem senhor da família Lin disse de forma um pouco irritada: quem é essa pessoa, afinal, que fez com que todos nós nos reuníssemos aqui tão cedo para receber? Um homem de meia idade disse com raiva: seu moleque, calhe a boca. O chefe da família nos mandou sair para receber. Deve haver uma razão para isso. Mas, dito isso, esse homem de meia idade também estava um pouco confuso. Que tipo de ser é esse, afinal? De repente, fez com que toda a família Lin tivesse que sair para recebê-los. Nesse momento, vários carros de luxo pretos entraram na mansão da família Lin. Então, Lin Feng desceu do carro da frente. Ele me disse respeitosamente: irmão dragão negro, chegamos. Em seguida, todos os membros da família Lin apareceram. Um jovem vestido de terno, mas que exalava um ar de vilão maligno. Ele desceu do carro sob os elogios respeitosos de Lin Feng e de outros carros de luxo pretos. Um grupo de pessoas também começou a descer. Cada um deles também estava vestido de terno preto, mas cada um deles emanava uma aura de maldade extrema, como se fossem uma gangue de criminosos. Imediatamente, os membros da família Lin olharam para Lin Feng com um olhar estranho, querendo dizer algo, mas hesitando. Mas Lin Feng, sendo a pessoa com a maior autoridade na família Lin, ninguém queria ofendê-lo na frente de todos. Alguns membros mais velhos da família Lin decidiram conversar com Lin Feng em particular mais tarde. No entanto, um jovem senhor da família Lin, mas nesse momento, ele murmurou com um pouco de descontentamento: esses caras, só de olhar, dá pra ver que não são boas pessoas. Eles nos fizeram acordar cedo para esperar um bando de vilões. Ele não falou alto, mas foi o suficiente para que todos ouvissem. Ao ouvir isso, a expressão de Lin Feng mudou instantaneamente. Ele lançou um olhar frio para o jovem mestre da família Lin. Ele disse friamente: Lin Shaoxuan, saia daqui. Ajoelhe-se e peça perdão ao irmão dragão negro. Ao ouvir isso, Lin Shaoxuan ficou extremamente irritado. Ele podia reclamar abertamente de Lin Feng. E, claro, não era sem motivo. Afinal, Lin Shaoxuan não era um idiota. Ele se atreveu a dizer isso justamente porque seus pais estavam presentes. A posição da família Lin só ficava atrás de Lin Feng, e era a única que podia rivalizar com Lin Feng. Então, Lin Shaoxuan disse em voz alta: Lin Feng, você enlouqueceu? Você mesmo trouxe um bando de vilões para a família Lin e ainda assim, afinal, ainda me fizeram ajoelhar diante desse grupo de vilões. Nesse momento, eu de repente sacudi meu corpo, e em um instante cheguei diante de Lin Shaoxuan, olhando para ele com um sorriso malicioso. Você disse que eu sou um vilão. Diante da aura maligna e brutal que eu exalava, Lin Shaoxuan não pôde deixar de dar um passo para trás. Não está errado? Ao ouvir isso, um traço de crueldade brilhou em meu olhar. Você está certo. Eu sou, sem dúvida, um vilão cruel e implacável. Dito isso, estendi a mão para Lin Shaoxuan e simplesmente esmaguei sua cabeça. Os membros da família Lin ficaram sem reação por um momento. Afinal, de qualquer forma, é impossível que uma pessoa esmague a cabeça de outra com as mãos nuas. Isso, em seu subconsciente, era algo completamente impossível. Mas com os gritos de terror das mulheres da família Lin, todos os membros da família Lin perceberam claramente que eu realmente havia esmagado a cabeça de Lin Shaoxuan. Imediatamente, todos os membros da família Lin olharam para mim. Um por um, eles mostraram expressões de medo. Nesse momento, um membro da família Lin se levantou. Ele me encarou com olhos furiosos. O que você está fazendo? Ele era o pai de Lin Shaoxuan. Ele também era o segundo em comando da família Lin, apenas abaixo de Lin Feng. Ele sabia que eu não era alguém fácil de lidar. Ele só podia olhar para Lin Feng com os dentes cerrados. Ele questionou: Lin Feng, você realmente trouxe esse grupo de vilões para a família Lin? É para massacrar os membros da nossa família Lin? Lin Feng também não esperava que eu agisse diretamente. Mas, antes disso, ele já havia dito tudo o que precisava para os membros da família Lin. Esse Lin Shaoxuan estava desafiando minha autoridade. Não é de se admirar. Assim, ele disse calmamente: seu filho Lin Shaoxuan é ousado demais. Ele desafiou o irmão dragão negro. Ele merece morrer 1000 mortes. Lin Tian olhou furioso. Ele estava prestes a explodir. Mas meu olhar caiu sobre ele novamente. Um sorriso maligno surgiu enquanto dizia calmamente: já que vocês são uma família, então deveriam estar todos juntos em harmonia. Ao ouvir isso, a expressão de Lin Tian mudou drasticamente. Ele se virou e tentou fugir. Mas minha mão já havia pousado instantaneamente em sua cabeça. No segundo seguinte, a cabeça de Lin Tian explodiu como uma melancia. Os membros da família Lin, ao verem essa cena, ficaram ainda mais aterrorizados por mim, como se estivessem olhando para um deus maligno e aterrorizante. Eu olhei para os membros da família Lin e disse calmamente: a seguir, quem eu apontar,
Quem eu apontar deve sair. Os membros da família Lin estavam imensamente aterrorizados. Não se atreviam a resistir, mas também temiam ser mortos como Lin Tian e seu pai. Só podiam lançar olhares de socorro para Lin Feng. No entanto, Lin Feng sabia que eu estava prestes a desmascarar o falso deus escondido na família Lin. Ele falou: vocês devem ouvir o que o irmão dragão negro diz. Desde que não cometam a mesma estupidez que Lin Xiaoxun e Lin Tian, o irmão dragão negro não fará nada com vocês. No instante seguinte, à medida que minha voz ecoava, um a um, os membros da família Lin foram chamados. Lin Feng, ao ver esses membros da família, sentiu um frio na alma, porque o número de falsos deuses da família Lin já chegava a mais de 30. Em comparação com os falsos deuses do grupo Dongguan, não ficava atrás. O mais crucial é que, entre esse grupo de membros possuídos, muitos deles eram pessoas próximas a ele. Pensando nisso, o ódio de Lin Feng pelos falsos deuses aumentou ainda mais. E os falsos deuses que foram revelados tinham expressões estranhas. Tantos falsos deuses aparecendo em uma única família. Naturalmente foi um plano combinado previamente. Agora, todos os falsos deuses da família Lin foram revelados por mim. Isso não pôde deixar de gerar dúvidas entre eles. Nesse momento, um falso deus falou cautelosamente: este senhor dragão negro, o que você pretende ao nos reunir? Não seria para nos matar como fez com Lin Tian e seu filho? Os demais membros da família Lin também olhavam preocupados para esse grupo de falsos deuses. Afinal, na perspectiva deles, esses não eram falsos deuses, mas sim seus próprios parentes, e até mesmo seres tão próximos quanto familiares. Nesse momento, o monstro atrás de mim soltou uma risada estranha. Vocês, esse grupo de falsos deuses, parem de se esconder. O chefe já havia percebido sua verdadeira identidade há muito tempo. Assim que essas palavras foram ditas, todos os membros da família Lin ficaram chocados. Eles achavam que, mesmo que houvesse falsos deuses na família Lin, no máximo haveria um ou dois. Mas os membros da família Lin nunca imaginaram que haveria mais de 30 falsos deuses. E entre esses falsos deuses, havia muitos de seus próprios parentes. Ao pensar nisso, os olhos de cada membro da família Lin se encheram de raiva e ressentimento. E os falsos deuses, ao terem suas verdadeiras identidades reveladas, decidiram parar de fingir. Um a um, eles se despiram de suas peles humanas e revelaram suas verdadeiras aparências. O primeiro, um falso deus de 9 asas, olhou para mim com um olhar frio. Como você descobriu nossa verdadeira identidade? Eu disse calmamente. Esta é a sua última palavra. Ao ouvir isso, a expressão do pseudo-deus de 9 asas ficou fria. Imediatamente, ele liberou uma poderosa aura divina em minha direção. No entanto, para a surpresa do deus de 9 asas, sua aura divina parecia não ter efeito algum sobre mim. Vendo isso, o deus de 9 asas puxou uma espada divina de luz dourada de seu corpo. Ele ordenou aos outros pseudodeuses: matemo-nos. Assim que a voz do pseudodeus de 9 asas ecoou, mais de 30 pseudodeuses imediatamente se levantaram. Armados com espadas divinas, eles avançaram em nossa direção. Kui Gang riu alto e foi o primeiro a atacar. Já é hora de caçar pseudodeuses? Ele se transformou na forma de um tigre negro, com uma faca de tigre de chamas negras em mãos. Ele cortou em direção a um pseudodeus de 6 asas que estava mais próximo. Em apenas um encontro, sob o olhar chocado do pseudodeus de 6 asas, Kui Gang cortou a cabeça dele com um golpe. Os deuses falsos ao redor não tiveram tempo de se surpreender com essa cena, porque aqueles que lutavam contra eles também estavam atacando com uma força imensa. Cada golpe era mortal. O deus falso de 9 asas ficou atordoado ao ver essa cena. Que situação é essa? Esse grupo de humanos fracos claramente tem um poder inferior ao nosso. Como eles conseguem nos dominar? O deus de 9 asas sentiu uma intensa vontade de matar. Ele olhou friamente para Kui Gang e os outros. Brandindo a espada, ele cortou. Morra! Em um instante, uma onda de energia de espada dourada varreu o espaço. Mas no segundo seguinte, relâmpagos negros desceram abruptamente. A energia da espada dourada se dissipou instantaneamente. Então, 2 dragões das trevas apareceram atrás de mim. Uma lança de cor sanguínea também apareceu em minha mão. O deus falso de 9 asas soltou um resmungo ao ver isso. Em seguida, as 9 asas divinas se agitaram levemente. Sua forma se moveu como se tivesse teleportado para trás de mim. O pseudo-deus de 9 asas mostrou um sorriso de desdém. Ele levantou a espada divina e estava prestes a cortar minha cabeça. No entanto, uma luz vermelha brilhou. A cabeça do pseudo-deus de 9 asas foi cortada instantaneamente. O pseudo-deus de 9 asas nunca imaginou como ele foi decapitado. Porque no segundo seguinte, um dragão negro atrás de mim engoliu sua cabeça de uma só vez. Com a minha morte do pseudo-deus de 9 asas, a batalha de Kigan e os outros também estava chegando ao fim. Eles imediatamente ativaram o modo de devorar.
Os membros da família Lin assistiram a essa cena. Sentiram um arrepio no coração. Eles nos olhavam como se fossemos um grupo de lunáticos, com um medo imenso em seus corações. Nesse momento, Lin Feng falou com um olhar frio. Vocês só precisam lembrar de agora em diante. O irmão dragão negro e os outros serão os convidados de honra da família Lin. É a nossa família Lin que, no futuro, em meio ao caos, pode alcançar um galho alto que já é suficiente. As pessoas da família Lin também não são tolas. A informação sobre o pseudo-deus se espalhou, representando que o pseudo-deus do mundo atualmente já é uma existência incontrolável. E para eles, pessoas comuns, querer sobreviver no futuro caótico. O melhor é encontrar uma grande árvore para se proteger da chuva e do vento. Famílias ricas como a família Lin são ainda mais como batatas quentes. Sem um poder suficientemente forte, eles não conseguem proteger nada. E nós, que estamos aqui, sem dúvida, somos todos seres poderosos. Pensando nisso, eles não têm mais resistência em relação a nós. Olhando para nós, seus olhos mostraram um pouco mais de respeito. Nesse momento, eu sorri levemente e disse a Lin Feng: Desculpe-me por te fazer rir. A carne e o sangue do pseudo-deus são realmente deliciosos. Os irmãos ficaram um pouco excitados. Lin Feng rapidamente forçou um sorriso bajulador. Onde? Irmão dragão negro. Vocês podem tratar a família Lin como se fosse a casa de vocês. Os membros da família Lin, irmão dragão negro, você pode comandá-los à vontade. Eu disse com um leve sorriso. A seguir, também gostaria de pedir ao Sr. Lin que nos arranjasse um lugar para ficar. Depois de nos instalarmos na suíte do último andar, eu me sentei de pernas cruzadas na cama e entrei em estado de meditação. Minha consciência mergulhou em um vasto universo sem fim. No centro deste universo, uma alma de dragão negro imensamente grande descansava tranquilamente em um planeta. Do outro lado, a opinião pública sobre o incidente do pseudo-deus na rua Tanglong, na cidade de Longjian, continuava a ferver, até que a opinião pública atingiu seu pico. Uma declaração oficial do Reino do Dragão imediatamente atraiu a atenção de todo o povo do país, e até mesmo a atenção de toda a humanidade no mundo. Uma hora depois, eles irão iniciar uma transmissão ao vivo de uma coletiva de imprensa, que será voltada para o público mundial. Na declaração oficial do Reino do Dragão, não havia uma palavra mencionando o pseudo-deus, mas também não havia uma palavra negando a existência do pseudo-deus. Em um instante, os olhares de toda a humanidade se voltaram para o Reino do Dragão. Com o passar do tempo, o governo do Reino do Dragão finalmente iniciou a coletiva de imprensa. No assento central do grande salão da capital imperial, 8 dos principais líderes que controlam o Reino do Dragão estavam sentados no assento, com o comando do chefe de Estado do Reino do Dragão. Esta coletiva de imprensa voltada para o mundo também começou oficialmente. O chefe de Estado do Reino do Dragão tinha um olhar severo, e disse com uma voz autoritária: Acredito que todos já estão cientes do incidente do falso deus na rua Tanglong, na cidade de Longjian. Assim que ele disse isso, o público em todo o mundo não pôde deixar de prender a respiração. O chefe de Estado do Reino do Dragão falou novamente, e disse em um tom sério: E o objetivo desta coletiva de imprensa é também para informar a todos sobre a existência do falso deus. O incidente do falso deus na rua Tanglong, na cidade de Longjian, é real. O falso deus se esconde na sociedade humana, também é verdade. E o objetivo final de sua vinda ao planeta azul é para eliminar a humanidade, tornar-se o mestre do planeta azul. Na verdade, desde 3 anos atrás, os pseudodeuses já apareceram em grande escala entre os humanos. Eles utilizam a possessão dos corpos humanos. Já possuíram em grande quantidade o povo do nosso país, enraizando-se na sociedade do nosso país. Estimativas conservadoras. Entre os 2 bilhões de habitantes do nosso país, já há 600 milhões de cidadãos que foram possuídos por pseudodeuses. Assim que essas palavras foram ditas, imediatamente, o público mundial ficou chocado. Poderoso como o Reino do Dragão. Na verdade, há 600 milhões de cidadãos que foram possuídos por pseudodeuses. Que número aterrorizante é esse? Nesse momento, o líder do Reino do Dragão falou novamente. Acredito que todos vocês, ao ouvir essa proporção surpreendente, também ficarão confusos. Porque os pseudodeuses alcançaram tal quantidade, não exterminaram diretamente a humanidade. Na verdade, nós também não descobrimos a verdade sobre isso. Mas, de acordo com os super-humanos do nosso país, um poderoso que é bom em deduções sugeriu que isso pode ser devido ao planeta azul. A vontade está rejeitando a existência dos falsos deuses. Portanto, eles não podem descer a Blue Star em sua verdadeira forma. Eles só podem descer a Blue Star através da possessão. De acordo com nossas estimativas, a proporção de humanos no mundo que foram possuídos está em torno de 30%. Isso significa que 3 bilhões de humanos já foram possuídos por falsos deuses. Se não for impedido,
Esse número pode chegar a níveis ainda mais aterrorizantes. Naquele momento, a Blue Star se tornará completamente um domínio dos falsos deuses. O público mundial ficou mais uma vez chocado ao ouvir isso. Exatamente 3 bilhões de falsos deuses. Isso equivale a 3 falsos deuses para cada 10 pessoas no mundo. Quase todos têm falsos deuses ao seu redor. Ao pensar nas pessoas com quem interagem diariamente, até mesmo familiares, é muito provável que tenham sido possuídos por falsos deuses. Eles sentem um frio na espinha. O líder do Dragão País continuou a dizer na transmissão ao vivo. Embora o mundo inteiro tenha sido possuído por falsos deuses, a humanidade já alcançou uma impressionante proporção de 30%. Mas é com grande pesar que informo a todos. Até hoje, não temos nenhum método eficaz para identificar os falsos deuses escondidos entre os humanos. O único meio que temos para combater os falsos deuses é através dos super-humanos. O líder do dragão mudou de assunto ao dizer isso, com seu olhar voltado para uma determinada direção. 17 pessoas caminharam em direção ao palco, entrando na cena. Eles são a organização de super-humanos mais poderosa do nosso país, o Grupo Dragão. E eles também são os super-humanos mais poderosos dentro do Grupo Dragão, os Cavaleiros do Dragão. De agora em diante, eles irão caçar todos os falsos deuses escondidos no dragão, capturar todos os pseudodeuses dentro de. Entre esses 17 Cavaleiros do Dragão, está claramente a figura de Kinha. Ela é a mais fraca entre os 17, embora tenha sido gravemente ferida na Batalha da Rua Tanglon. Felizmente, não correu risco de vida. A coletiva de imprensa chega a este ponto. Basicamente, está quase concluída. E ao ver que o dragão já anunciou, outros países ao redor do mundo também começaram a anunciar a existência de falsos deuses. Em pouco tempo, o mundo inteiro começou a tremer. Do outro lado, dentro da mansão do proprietário da família Lin, à medida que entro em um estado de cultivo, sua consciência mergulha em um vasto universo sem fim. No centro desse universo, uma enorme alma de dragão negro, completamente negra, repousa em um planeta morto e silencioso. Este é o meu segundo eu, o Imperador Dragão Negro. E é a base do meu poder tão imenso. Sempre que o segundo eu desperta, é o momento de verdadeira libertação aterrorizante. Além disso, posso também absorver o poder do segundo eu, o poder do Imperador Dragão Negro para o cultivo. Enquanto meus pensamentos fluem, uma relíquia de falso deus que emana uma leve aura aparece diante de mim. Sob minha influência, uma onda imensa de poder divino emerge da relíquia de falso deus. Seguindo minha pele, milhares de poros fluem para dentro do meu corpo. Eu absorvo as relíquias com uma velocidade extremamente rápida. Em quase poucos minutos, consigo absorver uma relíquia de um falso deus. À medida que continuo a devorar e absorver, uma a uma, as relíquias de falsos deuses se transformam em pó, dissipando-se no espaço. Sempre que uma relíquia se dissipa, a energia dentro de mim se torna um pouco mais plena. Na Batalha da Rua Tanglon na cidade de Longjian, junto com a família Lin, eu colhi mais de 50 relíquias de falsos deuses. Dentre elas, cerca de 30 são relíquias de 5 asas. Abaixo das relíquias de 5 asas, para mim, basicamente não tem efeito. Elas foram dadas a Kigan e outros. Além disso, a relíquia do falso deus de 6 asas tem 10 peças, a relíquia do falso deus de 7 asas tem 5 peças, a relíquia do falso deus de 8 asas tem 3 peças, a relíquia do falso deus de 9 asas tem uma peça, a relíquia do falso deus de 10 asas tem uma peça. Relíquias de 5 asas eu posso absorver completamente em poucos minutos. Mas para a relíquia de 6 asas, eu preciso gastar pelo menos meia hora. E as relíquias de falsos deuses de 7 e 8 asas consomem mais tempo. Nem vamos falar dos relíquias de 9 e 10 asas. No entanto, por enquanto eu não tenho a intenção de absorver relíquia de pseudodeuses Afinal, os relíquias de pseudodeuses não servem apenas para devorar e aumentar o poder, mas também podem ser usados para forjar armas que matam deuses. Embora agora todos os meus subordinados já tenham armas que matam deuses, mas eu não vou ter apenas esses 23 subordinados. E quando eu terminar meu treinamento, já será o 7º dia. Eu me levantei da cama e saí direto pela porta. Assim que saí, eu vi Lin Feng com uma expressão ansiosa, andando de um lado para o outro do lado de fora do meu quarto, com uma aparência preocupada. Eu disse: Senhor Lin, o que aconteceu nos últimos dias em que estive treinando? Aconteceu alguma coisa? Ao ouvir minhas palavras, Lin Feng imediatamente mostrou uma expressão de alegria. Irmão Dragão Negro, que bom! Você finalmente saiu do treinamento. Eu, com uma expressão calma, perguntei: Diga-me, o que aconteceu? Lin Feng explicou apressadamente. Irmão Dragão Negro é assim. 7 dias atrás, após a divulgação oficial da existência dos pseudodeuses, o reino do dragão começou a passar por mudanças drásticas. Em termos simples, é isso.
Desde que os pseudodeuses e os super-humanos foram tornados públicos, todos os super-humanos foram para o centro das atenções. E esses super-humanos possuem um poder imenso. Naturalmente, não estão dispostos a ver um grupo de pessoas comuns ocupando a maior parte dos recursos. Portanto, sob a promoção do governo do Reino do Dragão, todas as forças do Reino do Dragão foram reestruturadas, com a organização oficial de super-humanos, o Grupo Dragão, à frente, anexando muitas famílias dentro do país. Além disso, há alguns dispersos em super-humanos poderosos na sociedade. Também estão surgindo silenciosamente as 6 grandes famílias financeiras originais. As outras 5 famílias financeiras entregaram seus ativos em busca de autopreservação. E a minha família, os Lin, naturalmente, não estão dispostos a se comportar como as outras famílias, entregar seu sustento. Apenas eu não apareço, apenas contando com a força de Kuai Gang e outros. Não é de forma alguma o grupo oficial de controle de dragões do Reino do Dragão, um oponente para os super-humanos do grupo. No entanto, devido ao fato de que Kuai Gang e outros também são super-humanos, possuem uma força poderosa, o grupo de controle de dragões não assumiu diretamente, mas deu à família Lin um prazo de 7 dias. Ao ouvir a razão das coisas, eu perguntei com uma expressão indiferente: e quanto a Kuai Gang e os outros? Lin Feng disse com seriedade: o irmão Kuai Gang e os outros estão todos na sede do grupo Dong Huang. O grupo de controle de dragões envia pessoas todos os dias ao grupo Dong Huang para causar problemas. Hoje é o prazo final dado pelo grupo de controle de dragões. Sendo assim, vamos juntos dar uma olhada. O grupo Dong Huang da família Lin agora é uma força que tem grande valor para mim. Pode me ajudar a criar armas para matar deuses. Eu, naturalmente, não posso ficar de braços cruzados. O grupo Dong Huang sendo tomado pelas pessoas do grupo oficial de controle de dragões, sendo o conglomerado líder em Longjiang City. O grupo Dong Huang controla a cidade de Longjiang, esta cidade dragão, a artéria econômica da primeira linha internacional da nação dragão. A indústria se espalha pelo mundo e abrange tudo o que as pessoas precisam para viver. No entanto, agora, com a aparição do pseudo-deus ao público, os super-humanos estão em destaque. Uma ovelha gorda e rica como essa, naturalmente deixa as pessoas com inveja. Do outro lado, dentro da sede do grupo Yulong em Longjiang, um homem de cabelo dourado, com um brilho suave nos olhos, está sentado em uma cadeira de escritório. À sua frente, um homem de terno preto está de pé, respeitosamente. Senhor Grande Mestre Yulong, Lin Feng do grupo Dongguan. Parece que ele quer enfrentar nosso grupo Yulong até o fim. O homem de cabelo dourado soltou uma risada fria ao ouvir isso. Seus olhos mostraram desdém. Apenas mais de 20 super-humanos também querem enfrentar nosso grupo Yulong. É simplesmente uma ideia absurda. O homem de cabelo dourado é, de fato, o grande mestre Yulong, Jian Yuan, da sede do grupo Yulong em Longjiang. A cidade de Longjiang é uma das principais metrópoles do Reino do Dragão. Há um total de 3 mestres dragão no comando. E entre eles, o mais forte é o grande mestre dragão. Mesmo Qinha deve obedecer às ordens do grande mestre dragão. Nesse momento, Jian Yuan estreitou os olhos. Em seus olhos, havia um leve brilho de poder divino. Este grupo Dongguan e a família Lin por trás dele. Todos os nossos deuses falsos escondidos foram eliminados. Parece que a família Lin tem alguns segredos. Além de ser o grande mestre dragão, Jian Yuan, ele tem uma identidade ainda mais profunda. Essa identidade é a de um deus falso. Na verdade, mesmo os super-humanos não conseguem evitar a possessão por deuses falsos. Portanto, embora a situação interna do Reino do Dragão pareça calma, já foi infiltrada por deuses falsos. A alta sociedade do Reino do Dragão é uma das áreas mais afetadas pela infiltração de deuses falsos. Aqueles que podem possuir super-humanos são os que podem possuir mestres dragão como este, o poderoso pseudo-deus dos super-humanos. Sem dúvida, é um grande terror. Quase todos os pseudo-deuses da cidade de Longjiang estão sob seu comando. O pseudo-deus da família Lin é apenas um dos muitos ramos de pseudo-deuses sob seu comando. Como o pseudo-deus de 9 e 10 asas que morreu em minhas mãos antes. Todos são seus subordinados. Neste momento, um homem vestido de terno mostrou uma expressão sombria. Aquele senhor. Devemos eliminar a família Lin? Jian Yuan balançou a cabeça e disse em voz baixa. Não podemos. Atualmente, as altas esferas humanas estão muito atentas. Uma vez que mostremos nossas garras, as consequências seriam impensáveis. Em suma, agora, o mais importante é descobrir o que realmente aconteceu na família Lin. Todos os pseudodeuses de uma força foram eliminados de uma só vez. Isso não é um bom sinal. Afinal, a família Lin é uma das 6 grandes famílias do país do dragão. Portanto, Jian Yuan enviou um pseudodeus de 9 asas. O pseudodeus tomou o corpo do segundo em comando da família Lin.
Em seguida, enviou uma grande quantidade de pseudodeuses. Tomou o corpo de mais de 30 pessoas importantes da família Lin, preparando-se para assumir o controle da família Lin de uma vez, mas acabou sendo eliminado de uma só vez. E a força das pessoas que estavam no comando do grupo Dongguan. É impossível eliminar todos os pseudodeuses da família Lin. Dentro da família Lin, deve haver super-humanos ainda mais poderosos. Ao pensar nisso, os olhos dourados de Jian Yuan brilharam com uma intensa intenção assassina. Hoje é a última oportunidade para o grupo Dongguan. Deixe Qin e os outros irem. Se a pessoa por trás da família Lin não aparecer, então que se realizem. Os veículos do grupo Yulon pararam em frente ao edifício sede do grupo Dongguan. E o líder aqui, Kui Gang, e os outros rapidamente receberam a notícia e vieram. Em um instante, Kui Gang e os outros se confrontaram com o grupo Yulon. Neste momento, outro controlador do grupo Yulon, Ye Xuan, disse friamente: hoje é o seu último prazo. Quem não quer morrer, deve me entregar o grupo Dongguan sem resistência. Kui Gang disse com um sorriso maligno: se vai lutar, lute. Para que tanta conversa fiada? Ye Xuan soltou um resmungo frio. Seus olhos revelaram um traço de intenção assassina. Ele deu a ordem a um membro de meia-idade do grupo Yulon: vai e desative os braços e as pernas desse homem. O último respondeu respeitosamente ao ouvir. Em seguida, uma poderosa força emanou dele. Ele foi lançado como um projétil. Ele desferiu um soco. No espaço, houve uma explosão sonora. Eu aceito sua cabeça. Kui Gang sorriu de forma estranha. A lâmina do tigre de fogo negro apareceu instantaneamente em sua mão. Em seguida, ele cortou com a lâmina. O homem de meia-idade ouviu as palavras de Kui Gang. Ele se sentiu desdenhoso. No entanto, no segundo seguinte, o homem de meia-idade pagou o preço por sua imprudência. O golpe de Kui Gang cortou como se fosse bambu. Direto, o punho do homem de meia-idade foi cortado ao meio desde a frente até o braço inteiro. Cortado ao meio, o homem de meia-idade gritou de dor. E nem teve tempo de implorar por misericórdia, quando Kui Gang já havia cortado sua cabeça. Então Kui Gang lançou um olhar sobre os membros do grupo Yulon. Com uma expressão severa, disse: quem mais? Ye Xuan explodiu em raiva e disse: você está procurando a morte. À medida que sua voz ecoava, uma poderosa força irrompeu do corpo de Ye Xuan. Ao mesmo tempo, Qin Ye olhou com desconfiança. A faca Black Flame Tiger Roar que estava nas mãos de Kui Gang. Instantaneamente se lembrou dos misteriosos homens mascarados de 7 dias atrás. Aqueles misteriosos que usam máscaras na rua Long. Um deles também estava segurando uma faca assim. Neste momento, Qin Ye percebeu instantaneamente que aquele grupo de pessoas era o mesmo grupo de homens mascarados que caçou os falsos de 7 dias atrás. Aqueles misteriosos que usam máscaras de deuses. Ao pensar naquela aterrorizante figura com a máscara de dragão negro, Qin Ye sentiu um frio na espinha. Ela tinha apenas um pensamento em mente. Não se pode de forma alguma ofender esses caras. Caso contrário, essas pessoas podem acabar morrendo todas aqui. Ao pensar nisso, ela sentiu um arrepio. Estava prestes a gritar para parar Ye Xuan, mas Ye Xuan já estava atacando Kui Gang. Do lado de fora do portão do grupo Dongguan, a grande batalha estava prestes a começar, enfrentando Ye Xuan, que era muito mais forte que ele. Kui Gang não mostrou nenhum sinal de medo. Em vez disso, ele soltou uma risada maníaca. Então me deixe ver o quanto você, o controlador de dragões, realmente vale. Em um piscar de olhos, Kui Gang se transformou na forma de um tigre negro. Uma chama negra surgiu de seus olhos. Ao mesmo tempo, Kui Gang brandiu a lâmina do rugido do tigre de chamas negras em direção a Ye Xuan. Mu Yulin, Ma e Moyan assistiram a essa cena. Também se transformou na sua forma grotesca e maligna. Armados com suas respectivas armas divinas, atacaram Ye Xuan. Sendo assim, então vou lidar com todos vocês de uma vez.